Olá, pessoal, bom dia. Eh, eu vou gravar então para vocês essa aula que eu já havia colocado para vocês o capítulo do livro ali no Moodle, mas os slides eles sempre são um resumo, né? Um resumo dos itens mais importantes a serem tratados dentro daquele capítulo ali, que de fato precisam ser mais enfatizados. Por isso, quem ainda não leu o capítulo vai ter oportunidade de acompanhar os slides e também a videoaula. Quem já leu também pode acompanhar, não tem problema, até mesmo para reforçar, né, as ideias que foram propostas ali pelo Balestrinho e pelo Verschoor. Então, os autores eles trazem uma ideia de redes de cooperação e apresentam, afinal, o que que são essas redes de cooperação, né? Então, inicialmente eles fazem uma introdução falando da emergência da temática de redes. Cheio de fio de cabelo aqui. Ele traz a- na verdade, a temática das redes ele é muito recente ainda dentro da teoria, em si, da teoria acadêmica, da vida acadêmica. Nós consideramos ela um tema emergente. Embora a própria teoria dos grafos, que vem da teoria do enigma de Euler, né, que é uma teoria matemática, que vai envolver a questão da elaboração de algoritmos, enfim, ela permeia a análise a teoria das redes, do que é uma rede social ou uma rede em si, ela seja antiga, a exploração dessa temática no contexto organizacional, ela é muito nova ainda. Então, no Brasil, principalmente, ela é um tema emergente, ou seja, nos últimos 10 anos é que vem se escrevendo e se formando uma teoria muito forte em relação a isso, principalmente com características das empresas brasileiras. Por isso, nós falamos que é um tema emergente no Brasil, em função dessa exploração dessa temática no contexto das empresas brasileiras. Tá? O entendimento dessa realidade que muitas vezes é distinta no próprio contexto brasileiro, mas que é muito mais distinta, muito mais diferente ainda, se nós formos comparar com outras empresas pelo mundo. Então, os autores trazem ali que a palavra rede, ela tornou-se um termo largamente empregado em diversas situações para explicar uma série de fenômenos da vida contemporânea. Daí a multiplicidade de conceitos elaborados a fim de decifrar o seu exato significado. Então, justamente em função até mesmo da propagação das redes sociais, tem se intensificado muito o uso da palavra redes. Redes, conexões, interconexões. Então, como é que se dá isso no contexto fora das redes sociais? Como se dá isso nas relações interpessoais, ou seja, nas relações entre as pessoas, ou na relação interorganizacional, na relação que existe entre as organizações, seja ela uma relação de concorrência, seja ela uma relação de cooperação. E essa é o fundamento da nossa disciplina, né? Como é que se dá essa cooperação entre as organizações? Quais são as formas que existem, tá? Então, apesar dos esforços dos teóricos, né, das mais diversas áreas do conhecimento, ainda não tem uma definição clara e específica do que é rede, porque nós podemos entender as redes em diferentes contextos. Então, é um contexto, é um termo que abrange muito amplo, ele abrange diversas nuances. Por isso, não se tem específico exato, não tem um significado exato da palavra redes. Mas nós sabemos, né, no nosso imaginário popular e na nossa vida normal e não acadêmica, que eu digo assim, nós sabemos o que é uma rede, né? Então, nos primórdios da civilização, quando não havia preocupação acadêmica de estabelecer conceitos específicos para essa palavra, rede significava para os caçadores uma pequena armadilha para capturar pássaros, composta por um conjunto de fios entrelaçados, cujos nós eram formados pelas intersecções desses fios. Então, eu trouxe ali um exemplo da foto ao lado, né, que é uma rede de pesca, digamos assim, para pássaros. Normalmente esse fio ele é bem comprido, esse cabo, né, é bem comprido para que os peixes possam ser, os pássaros, né, eles possam ser pegos no ar. E aí eles ficam presos naquela rede ali. Então a ideia justamente é de fios entrelaçados que formam um nós na rede. E aí esse mesmo conceito de rede é aplicado para contextos organizacionais e interpessoais. E aí eu trouxe duas imagens bem interessantes para a gente, que a gente tem forte do que é uma rede, quando se fala em rede, né, no sentido literal da palavra. Rede de pescador
e rede de descanso. Essa imagem de fios entrelaçados em nós e formando um novo objeto com uma nova utilidade em relação aos fios soltos, logo se propagou para outras estruturas de entrelaçamento de fios, linhas ou cordas, tais como as redes de pesca e as redes de descanso. Então, o início das redes lá era para pescar peixes, digamos, pescar pássaros no ar. E aí depois, né, se utilizou para pescar peixes, então a mesma técnica de entrelaçamento de fios para construir outras coisas, inclusive tecidos para as roupas, né? No século XX, vindo agora para o século XX, né, onde é muito mais contemporâneo da nossa realidade, muito mais próximo da nossa vivência, esse termo ele adquiriu um sentido mais abstrato, não tão literal quanto os exemplos anteriores, né? Passando a dominar todo um conjunto de pontos de mútua comunicação. Assim, começou a ser empregado na perspectiva sociológica, para explicar o fenômeno das relações de reciprocidade entre os seres humanos. Então, a gente tem a ideia de redes, até então, num sentido muito mais literal, né? De objetos que se pode perceber, que se pode tocar, que se pode sentir, tangíveis. E no sentido mais sociológico, nós temos o entendimento da sociedade enquanto formação de grupos sociais, sejam eles interpessoais, entre seres humanos, seja eles entre organizações. E a necessidade desse entendimento, né, de como se formam essas relações, por que elas se estabelecem, como os seres humanos conseguem se agrupar de maneira social. Então, Mitchell, que é um dos principais autores da temática de redes, ele definiu redes como um tipo específico de relacionamento entre seres humanos, objetos e eventos da perspectiva sociológica. Uma vez que, por que seres humanos, objetos e eventos? Porque normalmente os seres humanos eles vão estar em um ambiente, né, envolto em um ambiente, que pode ser uma residência para um ambiente familiar, por exemplo, pode ser uma escola para um ambiente de educação, pode ser uma empresa para um ambiente profissional. Então, vai envolver aspectos sociais, né, dos seres humanos, pessoais, mas também vai envolver demais fatores que vão estar ali, como diz a estatística, né? Demais fatores constantes, eles se manterão constantes, eles estarão ali e também estarão influenciando nessas relações sociais. Enquanto os fios correspondem às informações e aos recursos que ligam esses nós. Juntos em rede, eles dão uma nova estrutura social que emerge em resposta a um determinado objetivo coletivamente almejado. Porque os seres humanos, eles tendem, né? Eles são seres sociais. Nós somos seres sociais que precisamos uns dos outros para sobreviver. Precisamos uns dos outros para procriar, para a subsistência da humanidade, precisamos uns dos outros para comer, para morar, porque nem todo mundo constrói casa, nem todo mundo planta alimentos ou produz alimentos. Então, todos precisam uns dos outros para sobreviver. E a ideia de redes, ela traz justamente isso. Eu vou voltar nesse slide aqui, porque eu queria explicar para vocês como é que funciona a lógica de redes, tá? No caso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar o mouse, mas nós temos aqui o entrelaçamento, né, entre cada um desses fios. São pontos de conexão que existem entre esses fios que acabam formando toda a rede. No contexto das redes, para Mitchell e para todos os autores Granovetter, o próprio Mitchell, eles têm Raquel Requeiro, e aí, bom, se a gente for entrar, Lumiux e Bourdieu, são autores de redes, nós vamos ver aqui. E eles vão sempre trazer a ideia de que esse campo aqui que pertence ao entrelaçamento desses nós, que fazem entrelaçamento, isso se chama um nó. E esse nó ele é entendido dentro da teoria de redes como um nó ou aresta, pode receber essas duas nomenclaturas, e ele representa um ator da rede. Ou seja, esse ator, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma empresa, ele pode ser ele vai ser um ator representativo ali dentro daquela rede, tá? E depois nós temos dentro dessa rede, ela está conectada pelo quê? Pelos fios. Então esses espaços aqui,
esses fios que não estão aqui propriamente nos nós, que interligam esses nós, eles são chamados de laços. Laços laços, arestas, e eles fazem a interconexão desses nós, ou seja, eles conectam esses nós. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que, mais para frente, ele tem um slide que vai mostrar bem claramente como é que funciona dentro do contexto das redes. Mas o que é importante dizer é que aqui esses nós que são interligados por essas arestas, por esses laços, eles aqui no caso, esse trechinho aqui, né, dessa rede, ele representa uma troca de informação, ele representa uma relação existente, que pode ser recíproca ou não, tá? Vou explicar, mas é que esse exemplo não está muito... Aqui, ó, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele está bem mais claro, tá? Ou então aqui nós temos os nós ou os atores da rede, tá? Os nós ou os atores, que são as bolinhas. Cada uma dessas bolinhas representa ou uma pessoa ou uma empresa. Aí vai depender do fenômeno que está sendo observado, tá? Então vai depender disso. Por exemplo, em artigos científicos que nós fazemos para estabelecer relações de coautoria em trabalhos científicos, por exemplo, esses nós eles podem representar países, onde nós identificamos quais são os países que escrevem uns com os outros, quais são os países que influenciam dependendo da temática que está sendo estudada, quais são os países que influenciam. Então, nós conseguimos perceber isso através das métricas, que são geradas através de softwares, de algoritmos específicos, onde nós conseguimos calcular matematicamente essas relações que são sociológicas, que são até um certo ponto intangíveis. Então, nós conseguimos medir isso através das redes sociais, tá? Mas nesse caso aqui, que nós estamos trabalhando nas redes, tem essa questão dos nós e dos atores, que são as bolinhas, e cada fiozinho desses aqui que parte de um nó para outro, ou seja, que interliga esses nós, são chamados de arestas ou laços. Tudo isso, pessoal, está dentro de um ambiente, tá? Que o autor caracteriza, que o Balestrinho e o Verschoor caracterizam como unidade coletiva ou rede. Certo? Então, por isso eu coloquei esse círculo bem grande aqui, simbolizando que tudo isso, todo esse conjunto de atores e de laços representam e constituem em si uma rede. E aí, então, pessoal, eu trago aqui o propósito, né, central das redes de cooperação. Já que nós entendemos como é que se constitui uma rede, o que é uma rede, né, e qual é a representação dos nós e dos laços, dos nós e das arestas dentro dessa rede, nós vamos para a questão do propósito das redes de cooperação. A lógica é a mesma dentro das redes de cooperação. Nós temos ali, cada um desses nós será uma empresa, será uma organização, será uma instituição, e os laços representarão as trocas significativas que cada um desses nós, dessas empresas, estabelece com o outro. Então, o propósito central das redes de cooperação empresarial é reunir atributos que permitam uma adequação ao ambiente competitivo dentro de uma estrutura dinâmica, sustentada por ações uniformizadas, mas ainda assim descentralizadas, porque não existe uma relação hierárquica, por exemplo, como o interior de uma empresa, onde tem um patrão, tem um chefe, tem um diretor, depois tem os previsores, e depois tem os colaboradores. Não, eles têm uma relação muito descentralizada, não segue a mesma lógica de uma empresa privada, embora seja composta de redes privadas. A gestão ela é compartilhada, e por isso, então, descentralizada, até mesmo em relação às próprias responsabilidades de cada um, dos papéis de cada um, né, dentro da associação, dentro da rede. Possibilitam ganhos de escala com a ação coletiva, e depois, na próxima aula, nós vamos ver quais são esses ganhos competitivos que essas empresas têm, de fato, e exemplos que trazem isso, tá? Porque senão fica muito assim, a empresa ela tem ganhos de escala, ela tem ganhos competitivos, mas nunca a gente fala sobre o que é. De fato, quais são esses ganhos? A gente vai ver na próxima aula. Não deixem as empresas envolvidas perderem a flexibilidade proporcionada por seu porte enxuto.
Então, nesse sentido, é que, mesmo pertencendo a uma supra-instituição, ou seja, uma instituição maior que as próprias empresas, né, porque reúne todas essas empresas e tem uma capacidade muito maior, ela não permite que as empresas percam as suas identidades, a sua personalidade, a sua própria essência em si, a sua individualidade. Não, a empresa, por pertencer a uma rede, não deixa de ter a sua individualidade garantida. E por isso que ele traz esse aspecto da flexibilidade, né, da empresa ser ela mesma e, ao mesmo tempo, usufruir dos benefícios que é participar de uma rede. E aí, ainda o Balestrin Verschoor aqui do lado, ele traz a questão da definição de redes, né? Para eles, então. Já que não existe dentro da teoria algo muito específico, para a teoria das redes de cooperação, nós temos uma definição do que é redes, bem clara. Então, os autores trazem o seguinte, que as redes de cooperação empresarial, elas são definidas como organizações compostas por um grupo de empresas formalmente relacionadas, com objetivos comuns, prazo de existência ilimitado e escopo múltiplo de atuação. Esse prazo de existência pode ser limitado, pode ser ilimitado, isso vai depender muito do contrato estabelecido, né, entre as empresas. Por exemplo, um projeto, uma cooperação de joint venture, ela possui um contrato formal e possui relações bem estabelecidas, com tempo limitado, porque o joint venture é por projeto. Então, pode ser 2 ou mais empresas que vão trabalhar em um projeto específico, vão compartilhar informação, vão praticar o tal famoso, né, benchmarking. Eles vão praticar o benchmarking, vão dividir, compartilhar informações, o que não é algo muito comum vindo de um ambiente competitivo. Empresas que fazem isso, por exemplo, são empresas automobilísticas, para desenvolver novos modelos de veículos, para compartilhar informações, mesmo que o veículo seja de uma marca específica, algumas vezes eles fazem isso até mesmo para usufruir do conhecimento de engenheiros, enfim, de profissionais que compõem outras empresas. Então, pessoal, dentro dessa ideia, vejam que o prazo de existência ele pode ser limitado, sim, como no exemplo do joint venture, como pode ser ilimitado. Pode ser, esse prazo ele pode não ser estipulado, tá, pelas empresas. Nas associações, nas redes, cada membro mantém a sua individualidade legal, participa diretamente das decisões e divide simetricamente os ganhos com os benefícios e os ganhos alcançados pelos esforços coletivos, tá? Dividem igualmente. Aqui o autor ele traz as características os autores, né, trazem as características das formas de coordenação de atividades econômicas. Então, na verdade, pessoal, esse quadro aqui ele é mais para a gente contextualizar como é que funciona o mercado em si, e relacionado a essas características aqui, né, que é resolução de conflitos, flexibilidade, comprometimento, comunicação, ênfase, estratégia, relação entre envolvidos e determinação do poder. Então, como é que funciona a leitura dessa figura? Para o mercado, a resolução de conflitos ela é feita através de ou por meio de leis e códigos, certo? Então, a resolução de conflitos se mede dessa forma pelo mercado, até porque nós temos ali uma teoria muito forte, econômica e bem consolidada, extremamente consolidada, que é a teoria da lei da oferta e da demanda, a teoria da mão invisível de mercado, que os mercados são regidos pelo equilíbrio gerado pela oferta e pela demanda estabelecidas de produtos e serviços. Então, nós temos a mão invisível do mercado, que é a que rege o mercado, né, no sentido de que influências de terceiros, seja de empresas especulativas, de pessoas, elas acabam desequilibrando o mercado, porque ele é capaz de se ajustar sozinho, de forma autônoma, sem interferências. Por isso que é uma mão invisível, né, que algo rege o mercado, mas que não é especificamente alguém ou alguma empresa. Então, basicamente, né, a grosso modo, a teoria econômica tradicional, ela traz essa ideia. E por isso nós temos as leis e os códigos que vão reger quando surgirem conflitos para questões de resolver isso. Já quando nós temos uma hierarquia, como por exemplo dentro de uma empresa privada, nós temos, e
até mesmo das públicas. Nós temos um sistema hierárquico. Essa resolução de conflitos ela vai se dar através da supervisão. Alguém vai dizer quem está certo e quem está errado, o que está certo e o que está errado, para resolver esse conflito. Alguém vai dizer, alguém vai ter a palavra final. Então, por isso que ele traz ali o autor como uma questão de supervisão. Já na rede, a resolução de conflitos ela vai se dar de maneira recíproca, onde terá um intermédio de uma instituição, mas não em termos de supervisão, como na hierarquia, mas vai se dar através da própria relação de confiança que existe entre as empresas que compõem essa rede. Ela vai se dar através disso. Essa relação ela não existe na hierarquia nem no mercado. Porque o mercado, ele é muito, como eu já comentei com vocês em aulas anteriores, ele é oportunista. Ele vai se aproveitar muitas vezes de situações, ou seja, ele vai aproveitar as oportunidades. Então, ele é oportunista nesse sentido. Por isso que não existe uma relação de confiança. Onde existe oportunismo é pouco difícil, é contraditório, né? Existe uma relação de confiança. Então, nós temos ali a questão da reciprocidade baseada na confiança que existe entre as empresas para a resolução de conflitos que possam vir a surgir dentro da organização. O que é da organização, né, da associação, da rede? O que é, na verdade, como normalmente as redes elas são compostas por contratos formalizados, então está tudo muito bem estabelecido. E claro, mas de qualquer maneira podem haver conflitos também, né? E isso é resolvido nessa maneira. E assim todos os outros itens eles são pautados nesse mesmo objetivo, né? Cara, a flexibilidade, como ela se dá no mercado, como ela se dá numa relação de hierarquia e na rede, tá? Assim vocês podem ir interpretando os outros. Depois eu vou deixar os slides, também está lá no capítulo do livro para vocês quiserem dar uma olhadinha depois com mais calma. E aí os autores eles trazem para nós tipologias de rede de cooperação, tá? E sendo que a diversidade de tipologias de redes tem provocado certa ambiguidade no próprio entendimento do termo. Afinal, né, redes de cooperação tem diversos tipos de redes dentro dessas redes, na verdade. Como é que funciona isso? Então, os autores eles trazem essa explicação para que nós possamos entender. Eles também deixam muito claro de que não é possível, existe uma infinidade de relações estabelecidas. Não seria possível catalogar todas, mas é possível tentar entender essas relações, esses diferentes tipos de relações e agrupá-las em diferentes grupos. E aí eles trazem esse mapa conceitual das redes de cooperação, que nos explica muito de como são geridas essas redes. Aí aqui nós temos 4 aspectos importantes, tá? O primeiro, ou ela é uma rede centralizada ou descentralizada. Ou ela é uma rede formal ou ela é uma rede informal. E aí ela traz esses exemplos aqui. Vejam que muitos tipos de rede, eles se dividem. Eles não ocupam somente o caráter da informalidade. Por exemplo, centrais de compra, eles se dividem entre o caráter centralizado, informal e, ao mesmo tempo, descentralizado. Ele vai dividir essas características porque ele vai ter aspectos de um pouquinho de cada um deles, tá? Em alguns momentos vai ser informal, em outros vai ser descentralizado, e em alguns vai ser um pouco mais centralizado. Isso vai depender, por exemplo, de determinações de compra ou de tomada de preço, que vai ser um pouco mais descentralizada, e a determinação de compra vai ser mais centralizada, de cima para baixo, né? Então, tem aspectos bem interessantes. Por exemplo, as redes que nós vamos ver hoje, que são redes de fornecimento, redes de consórcios e redes associativas. Nós temos aqui, ó, as redes de fornecimento, elas têm um caráter muito forte de ser formal e centralizado, pela posição dele aqui no mapa conceitual. Já a rede de consórcios, ela também é formal, porém ela é fortemente descentralizada. E as redes associativas, ela é totalmente descentralizada, mas ela tem caráteres de formalidade e de informalidade, muito mais de formalidade, por isso que ela não está bem no centro aqui, ó.
Elas estão um pouco mais para o lado formal, em função de que muitas vezes essas associações, elas têm contratos específicos determinados, são regidas por um estatuto, por um regimento específico, mas também tem o caráter da informalidade, pois que as empresas, elas não elas aderem a essa instituição, mas não de papel assinado. Aí isso vai depender das características estabelecidas de cada uma dessas redes, tá? Já que nos contratos de redes de fornecimento, existe um contrato formal de compra e venda. Então, ele é extremamente formal. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, já que a gente entendeu como é que funciona essa figura, entender ali um pouquinho, né, sobre as redes centralizadas, a dimensão da... Ah, desculpa. Uma coisa que eu ia dizer que não é na aula de hoje, é na próxima, que vamos tratar sobre redes de fornecimento associativas e de consórcios, tá? Mas a gente entende ali qual é a essência da figura e como ela funciona. Aí o autor ele traz, né, muito forte, muito bem explicado a questão do que são cada uma dessas redes, né? Então as redes centralizadas elas trazem a dimensão de hierarquia. Foi o que a gente viu ali, né? Dentro do na tabela anterior, dentro do que traz ali compara o mercado, a hierarquia e as redes. Então as redes centralizadas elas apresentam uma estrutura hierárquica que toma decisões bem centralizadas. Dessa configuração fazem uso, por exemplo, os grandes conglomerados que adotam a estratégia de redes verticais para tornar-se mais flexíveis e competitivos. O que é uma rede verticalizada, pessoal? A verticalização, ela traz a ideia, ou ela vem da ideia, né, de terceirização. Quando se terceiriza mercados. Se terceiriza funções, terceiriza colaboradores, terceiriza a responsabilidade de compra de insumos, se terceiriza a responsabilidade de produção de bens, ou seja, eu tenho um produto, eu criei o produto, mas eu não fabrico esse produto. Eu fabrico ele na China, por exemplo. Muitos produtos no Brasil são feitos assim, eles são desenvolvidos através de incubadoras tecnológicas, de parques tecnológicos, são desenvolvidos esses produtos, e aí depois eles fabricam no exterior, só exportam e distribuem. Muitos produtos no Brasil são feitos dessa forma. Então, esses produtos são, de fato, centralizados, né, e apresentam uma estrutura hierárquica bem centralizada. Depois, as redes descentralizadas trazem a dimensão da horizontalidade, né, onde as decisões elas são tomadas em conjunto, agrupadas, né, pelas empresas que compõem essas redes. Então, as redes em que a decisão é tomada descentralizadamente, as redes horizontais são constituídas por empresas que guardam a sua independência, ou seja, a sua individualidade, mas que optam por coordenar certas atividades específicas de maneira conjunta, com os seguintes objetivos: criação de novos mercados, suporte de custo e riscos em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, acesso à informação e tecnologia, definição de marcas da qualidade, defesas de interesse, ações de marketing, entre outros. Então, quando a empresa ela se propõe a trabalhar de maneira descentralizada e não hierárquica, né, verticalizada, ela assume para si que os ganhos eles são muito maiores de trabalhar em conjunto do que se trabalhar sozinho, certo? Vejam ali quantos são os benefícios, né, que as empresas podem ter ao tomar partido ou ao fazer parte de redes que são descentralizadas. Depois, ainda no contexto, nós temos as redes formais e as redes informais. E isso traz muito a questão do aspecto contratual. Então, algumas redes elas são formalizadas mediante termos contratuais que prescreveram as regras de conduta entre esses atores que compõem a rede. Nas redes formais, a gestão é estabelecida por regras claras, mediante cláusulas explícitas, ou seja, estatutos, regulamentos, normas, né? Nessas redes, a confiança exerce um papel bem menos relevante que nas redes sociais informais. E as tipologias de redes formais destacam-se, entre elas, os consórcios de exportação, os consórcios de pesquisa e desenvolvimento, alianças estratégicas e joint ventures de múltiplos parceiros. Foi o que eu expliquei a vocês na questão da joint venture, né? Eles trabalham por projeto entre empresas, pode ser 2 ou mais empresas. Também as empresas elas investem muito principalmente os consórcios, né? Em pesquisa e desenvolvimento, porque isso tem um custo muito elevado para as empresas, criar novos produtos. Primeiro,
Nessa etapa, detectar quais são as necessidades dos clientes, quais são as necessidades, quais são as demandas da sociedade para a criação de produtos ou serviços. E então, a partir disso, dessa identificação, criar esses produtos com tecnologias implementadas, com custos mais baixos. Então, normalmente, trabalhar em rede vai proporcionar diluir esse custo entre todas as empresas, e então o custo ele reduz por igual, né, entre todas as empresas, ele é diluído. Então, isso vale muito a pena para as organizações. Por fim, pessoal, as redes informais, né? Elas são informais no sentido da convivência que é estabelecida entre essas empresas, entre as relações das pessoas que compõem essas empresas dentro da rede. Então, as redes informais, elas dispensam os contratos para reunir os agentes econômicos, sejam eles empresas, organizações profissionais, instituições, universidades, associações, enfim, com preocupações comuns, possibilitando o intercâmbio de experiências e informações com base na livre participação, bem como a criação de uma cultura associativa de apoio ao estabelecimento de relações periódicas e mais estruturadas. Vou dar um exemplo de uma rede informal bem estruturada em Santana do Livramento, que é o Comitê da Qualidade, Comitê Regional da Qualidade. Aqui nós temos, é uma instituição, tá, estabelecida, mas ela não tem, ela é sem fins lucrativos, mas as empresas elas se envolvem, elas se comprometem com esse comitê da qualidade. Uma por os utilizarem normalmente, né, terem um compromisso com a qualidade dentro das suas empresas, de maneira individual, única, né, privada. Mas elas também se importam em propagar isso para demais empresas, em tentar atingir mais empresas, para que as empresas como um todo dentro do município e região também possam ter acesso a esse tipo de informação, possam ter acesso a cursos, possam ter acesso a uma cultura voltada para a qualidade. Isso é exemplo de uma rede informal, porque ninguém assina nenhum papel para participar, mas todos fazem parte, são comprometidos e têm uma relação estabelecida de confiança uns com os outros, certo? Esse é um exemplo bem interessante. Concluindo, então, pessoal, é possível concluir, né, de acordo com os autores, que dificilmente existirão duas redes estruturadas de maneira idêntica. Foi o que eu comentei com vocês no início dos slides. As redes, cada relação ela é única. Mas é possível, né, que nós conseguimos fazer o esforço, né, que os autores fizeram para tentar abranger todas as configurações de rede de cooperação em algumas dezenas de tipologias pré-definidas. Não deixe de ser uma simplificação forçada da ampla diversidade de formas que os arranjos colaborativos possam assumir, ou seja, não é estanque. Essas tipologias que nós vimos ali, elas não são estanques. Existem diversos tipos de relações que, inclusive, podem vir a surgir novas relações entre empresas que as empresas possam vir a estabelecer, fora as já existentes, né? Então, é muito interessante nós podermos observar que não é essa teoria ela não é o fim, é sim o início, né, do desenvolvimento de teorias, identificação de tipos de relações existentes. É muito interessante nós podermos observar essa diversidade que existe de relações. Certo, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada, então. Até mais.